para fechar aqui essa série, a voz das urnas, né? A voz vencedora das urnas, o que ela diz? Ela diz: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Tem várias coisas para a gente pensar nessa estruturação. A primeira é que é uma crença muito clara no conceito de país, né? Num conceito de que tem uma unidade nacional. A ideia de um Estado, de uma nação, é que um grupo muito grande de pessoas, ele tem seus interesses e ele de alguma maneira se coordena com alguns outros grupos e ele vela pelos seus interesses, que são majoritários. Quando a gente faz esse conceito, paradoxalmente, a própria invenção da ideia de nação já vem junto, na prática, com a ideia de globalização. Porque as próprias navegações ampliaram o universo vendável da época, o próprio mercado foi se expandindo e foi pegando matéria-prima, foi circulando, transformando esses produtos e vendendo aqui, vendendo acolá, agregando valor. Então não existe nação sem a ideia de globo, sem a ideia de uma globalização, uma inter-relação. Então, na prática, nenhum país pode estar acima dos outros. Não existe isso. Nem Estados Unidos, nem China, nem Rússia, nem Brasil, nem ninguém. Não existe acima, claro. Existem aqueles que podem fazer acordos mais favoráveis para si próprios. Então, o Brasil não é um país que tenha grande força no mercado internacional, global, para colocar os seus critérios e mandar no acordo, né? Normalmente o Brasil obedece o acordo. Normalmente o Brasil, ele dá muita terra para vender produto muito barato. A gente tentou implantar algum poderio, ser um player internacional relevante, por exemplo, no mercado de carne. Tão controverso, né? Tão difícil essa conversa. Agora, o que se diz é que a gente vai justamente... É muito curioso esse slogan, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que coloca o Brasil acima de qualquer coisa, a gente diz que vai privatizar tudo, que vai vender tudo. Então, a gente vai... com medo de ter aquele Estado gigantesco que seria paquidérmico, aquela coisa atrasada, esse é o conceito, né? Essa ideia de que é uma coisa inchada, uma coisa balofa, né? Gorda, desajeitada, andando devagar, a gente quer tirar a gordura. A gente vai vender, vai se capitalizar, vai juntar os ministérios, vai acabar com essa... Enfim... a cultura, essas coisas estranhas aí. Ao mesmo tempo que a gente vai vender tudo, a gente diz que a gente está acima de todos. Então é curioso isso, né? Porque o que seria então o Estado, o que seria o global e o que seria o nosso lugar dentro desse grande jogo? Qual seria ou quais deveriam ser as indústrias e as formas possíveis e mais modernizantes de entrar numa era da indústria 4.0? Como a gente pode ser um jogador adulto no universo liberal, capitalista, adulto, modernizado e com tecnologia? Como a gente faria uma indústria global, competitiva, como a gente já soube fazer de avião, né? A Embraer, a Boeing, como é que junta, como é que separa, como é que você está no jogo, quanto você vale. É essa conversa, uma conversa concreta. E agora, para complementar, que já é difícil, né? Como entrar numa outra virada da lógica capitalista, como jogar, ainda a gente coloca Deus acima de tudo isso. Então a gente está realmente
dando o que o nosso cliente quer ouvir, né? Dando o que o Brasil profundo quer ouvir, porque as pesquisas talvez digam, e na falência dos espaços públicos clássicos de discussão, a gente tenha uma rede capilarizada de igrejas que fala com as pessoas e que está em todos os rincões deste imenso Brasil. Então a gente fala com você que tem a fé e que vai votar naquele que eu indico. Então o individualismo liberal deu lugar a uma volta a um universo em que eu sigo aquilo que Deus Pai me diz para fazer, na figura do pequeno pai, padre, pastor que está aqui e me dá aquilo que eu devo ter como farol. Pode ser, é uma maneira de pensar, não é a maneira moderna, não é a maneira atual do mundo funcionar. Não é, pelo contrário. Não sei se seria a posição simbólica mais interessante para cada brasileiro e o grupo, se é que é possível dizer isso, né? O grande coletivo de brasileiros ocupar nesse momento de uma segunda entrada no século XXI, em que a gente quereria fazer riqueza, ter um pouco de segurança e alguma paz no coração. É isso.